Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, saudações a todos. É sempre um prazer poder estar aqui para participar desse evento, dessa produção científica. Eu sou Wagner Pereira de Souza e vou apresentar um trabalho intitulado O Corte que Emancipa também é o que aprisiona. Uma análise semiótica no conto A Cabeleireira, de Inês Pedrosa. Esse conto vai trabalhar muito essa questão sobre a violência contra a mulher, as múltiplas violências que a mulher sofre. Esse conto vai trazer ali em vários detalhes e muito voltado para essa palavra corte. E ao final a gente vai ver que o mesmo corte que torna essa personagem protagonista uma profissional, uma cabeleireira, também é o mesmo corte que vai aprisioná-la, é o mesmo corte que vai colocar ela em situação desconfortável, que vai condenar ela também. Um conto maravilhoso, muito matemática, excelente. Eu sou doutorando pelo PPG Letras, o programa de pós-graduação em letras da UNEMAT, cuja área de concentração é estudos linguísticos e literários, alinhado à linha de pesquisa, literatura, história, memória e sociedade. O campo universitário de Sinop, Mato Grosso, Brasil. O conto contemporâneo de autoria feminina sugere como um instrumento literário capaz de modificar o status quo do ser humano enquanto indivíduo, contribuindo sistematicamente para o aperfeiçoamento humano. Sugere-se e manifesta-se como causa e efeito de transformação social. Então, quando é que nós falamos dessa transformação social, estamos falando desse problema que ainda é uma forma não resolvida, que é essa violência contra a mulher. O conto A Cabeleireira foi publicado primeiramente em Portugal no ano de 2003, integrando a coletânea Fica Comigo Esta Noite, da autora portuguesa Inês Pedrosa. Sua relevância impactante é imediata, pois foi traduzido e publicado em diversos países, incluindo o Brasil, e sendo amplamente analisado em diversos contextos acadêmicos. A narradora do conto, que é em primeira pessoa, não tem nome, assim como boa parte dos personagens também não. Ela é identificada pela profissão que desempenha. Apesar de o texto não relatar que ela exerceu essa atividade profissionalmente, mas ela possui esse domínio e tem grande gozo em ser a cabeleireira. Conforme posto, a narradora do conto analisado é essa que se insere no contexto contemporâneo e que não poupa detalhes para dar a conhecer ao leitor as arguras que sofreu e que em alguma medida estão representadas muitas mulheres que sofrem as mesmas atrocidades. Ao trazer à tona essa verossimilhança, não é injusto dizer, a cabeleireira desse conto funciona como um arquétipo da sociedade. Então, ou seja, como a literatura vem debatendo essas questões, então ela também é utilizada para poder expor essas mazelas da sociedade. E aqui no conto não é diferente. Entre as principais teorias selecionadas estão o Safiotti, 2015. Ela é utilizada para a discussão conceitual. Esse ponto é extremamente relevante, uma vez que o gênero deixa aberta a possibilidade do vetor da dominação e exploração, enquanto os demais termos
marcam a presença masculina nesse polo. Então ela vai trabalhar muito essa questão dessa presença masculina de dominação ou de tentativa de dominação sobre a presença feminina. E também Cunha 2025, que vai trabalhar essa questão das mulheres que são vitimizadas, né, por diversos homens, e vai falar dessa configuração, como é que se organiza, como é que acontece essa desigualdade de poder, né, que inferioriza, subordina as mulheres aos homens. Rodrigues e Fernandes também analisam essa situação e esclarecem que o propósito de todo relacionamento abusivo não seria fazer com que o outro sinta dor física, como no sadismo. No entanto, a questão seria o controle que o parceiro deseja ter sobre o outro. Então, aqui vai trabalhar muito essa questão e vai nos ajudar a compreender vários detalhes aqui nesse. A compreensão que emerge da análise do conto A Cabeleireira, de Inês Pedrosa, se manifesta como uma estrutura narrativa de expressiva engenhosidade, em que a simbologia do corte se estabelece como um eixo central de uma complexa dialética que figura entre emancipação e aprisionamento. Como parte do contexto da literatura contemporânea de autoria feminina, a obra funciona como um perspicaz instrumento literário, capaz de modificar o status quo e catalisar a transformação social. Ainda sob essa ótica, cortes emancipadores de resistência expressam o ato da protagonista à dominação. Como se vê, o primeiro ato de insubordinação ocorre na juventude, com o corte de cabelo, que provoca a ira paterna. Junto a isso, a manutenção periódica desse cabelo curto simboliza a reafirmação contínua da rebeldia implícita nos verbos encurtar e aparar. Para a narradora, o corte de cabelo é um divisor de águas, é um fator interseccional que separa as mulheres com imaginação e capacidade de melhoria. A ação de se libertar, portanto, exige uma intervenção direta da própria pessoa, pois o verbo cortar não exige complemento. Estabelecidas essas questões, a progressividade das agressões do relacionamento abusivo leva a narradora a um ponto de ruptura, em que a aceitação da dor é superada por um sentido de justiça e uma raiva antes não sentida. O clímax se manifesta no corte definitivo, o assassinato do marido com a tesoura, perfurando quase 30 vezes, o número exato da idade da narradora. Esse ato impetuoso, que encerra o ciclo de vida do algoz, é a manifestação máxima, ainda que trágica, da sua luta contra a dominação. Então, essa é a nossa temática, é a nossa apresentação. Aqui está as principais referências que nós utilizamos para análise do nosso conto. E mais uma vez eu só tenho que agradecer e o meu muito obrigado a todos. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.